Glória a Deus. Vamos abrir a escritura ainda no Evangelho de João, no capítulo 5 de João. Já estamos aqui neste capítulo já há 3 semanas, um capítulo extremamente rico naquilo que o Senhor quer revelar acerca de si mesmo. Um capítulo esclarecedor. Eu digo um capítulo, mas na verdade toda a escritura ela é muito reveladora, né? Sobretudo este Evangelho de João, na sua totalidade, é um evangelho em que nós podemos ter uma compreensão muito grande acerca da pessoa de Deus, do Logos eterno, do Criador, encarnado na pessoa de Jesus. Então quero ler com os irmãos aqui alguns versículos do capítulo 5. Vamos começar aqui a partir do versículo 30. Então acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a meu respeito, ou a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amados, esse é um dos discursos de Cristo, aqui nesse Evangelho de João, que é proveniente, ou melhor, esse discurso de Cristo, ele procede do episódio, aqui dos primeiros 9 versículos deste capítulo, que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E essa manhã eu quero enfatizar aqui quais são os elementos que compõem uma boa religião. Alguém logo quando ouve fala assim, olha, então vai ter revelação essa manhã, né? Porque nós estamos em busca de fato dos elementos para compor uma boa religião. Isso porque os homens, eles inventaram a religião. A religião, na verdade, é uma criação humana com o fim de servir a Deus
de maneira humana ou com mãos humanas. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, do que o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25 e 26, quando ele declara que Deus, sendo ele Espírito, sendo ele Criador dos céus e da terra, ele não é servido por mãos humanas. Eu acredito que talvez o que haja de mais forte em nós seres humanos, de uma maneira geral, para nos libertarmos, nos livrarmos, seria essa concepção equivocada de que servir a Deus é servi-lo com mãos humanas. Ou seja, nós provermos um meio próprio, um meio particular, um meio meramente humano de adoração a Deus e serviço a Deus, de maneira que nós gastamos muita energia, gastamos muito tempo, e no final isso não leva a lugar algum. O capítulo 5 de João, chama a atenção dos irmãos, tem aqui alguns elementos que compõem a religião, pelo menos aqui dos judeus imediatamente, mas que são protótipos que se encontram em tantas outras religiões dos homens. Capítulo 5, nós vamos encontrar aqui, capítulo 5, versículo 1, a festa dos judeus. Falamos isso em semanas anteriores. Diz que havia uma festa. Em seguida nós temos um tanque. O tanque, quando diz que o anjo descia e movia as águas, segundo a tradição dos antigos, não segundo a verdade, mas segundo a tradição daquele povo, daquele tempo, diz que descia um anjo e mexia ali as águas, e o primeiro que entrasse nas águas era curado. Então nós temos aqui a festa, nós temos o tanque, nós temos o anjo, o tanque como sendo o símbolo do milagre. Ou seja, toda boa religião, de alguma maneira, vai pregar um certo milagre. Então vai ter lá a festa, que são as festividades litúrgicas, cerimoniais, e aí tem o tanque, que é o milagre, tem o anjo, que desce, eventualmente, de sorte que toda a expectativa daqueles que estavam no tanque era pela presença do anjo. Pense comigo. Imagine lá um tanque cheio de pessoas enfermas de toda sorte, acreditando que de tempo em tempo descia o quê? Um anjo e movia as águas. Então eu pergunto, e qual era então a expectativa daqueles que estavam ali naquele tanque? É pela descida do anjo. Nós temos a festa, nós temos o tanque enquanto milagre, o símbolo do milagre, temos a presença do anjo, a expectativa daqueles que aguardavam pelo anjo. Então são todos esses elementos que vão compondo. E temos os doentes, os enfermos, que aqui toda sorte de enfermo representa ali todos os homens na expectativa de que os seus rituais, de que as suas festividades, de que a sua crença vai de alguma maneira trazer cura para o homem. Entretanto, o texto ressalta que havia ali um homem paralítico há 38 anos. O que significa isso? Por que João, ao descrever aqui esse episódio, ele enfatiza a presença ou a existência de um homem que há 38 anos estava ali, sem experimentar cura absolutamente, para demonstrar que ainda que os homens tenham a sua esperança nos seus ritos, nas suas festividades, nos seus tanques, nos seus anjos, entretanto essas coisas não podem efetivamente curar o homem. Nós temos que nos desiludir verdadeiramente de toda e qualquer forma de ritualismo. Isso ficou muito claro quando Jesus Cristo, questionado pela mulher samaritana, quando ela perguntou a Jesus dizendo, olha, onde nós devemos adorar? Onde? E Jesus disse, olha, não é no Monte Gerizim, onde há um templo, também não é no Monte Moriá, onde está ali o templo de Jerusalém, não é nem num monte, nem em outro, nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Cristo vem para remover aquela forma de culto, aquela forma de adoração, numa forma ritualística, composta de coisas, para conduzir o homem, para que ele se conheça e que ele se entenda como sendo o homem um templo vivo. Nós podemos hoje servir a Deus em espírito, no espírito, em verdade. Mas, embora Cristo tenha ensinado isso com tanta clareza, e também as epístolas enfatizam isso com tanta clareza, só que os homens insistem
em manter esses costumes. Tanto é verdade que depois, quando a igreja se degradou e surgiu a igreja romana, então, novamente, todos os ritos, não somente do judaísmo, como também do paganismo, foram trazidos de volta, e isso dominou toda a história. De sorte que depois, mesmo vindo a reforma protestante, os ritos e as coisas continuaram. Veio o movimento cristão evangélico e continuou. E o pior, finalzinho do século XX para o XXI, as coisas pioraram com o movimento neopentecostal, quando então agora não somente ele traz as mesmas ideias de um serviço a Deus por meio de coisas, mas trouxe todo um sincretismo religioso, oriundo como se fosse a reunião de vários ritos, de várias crenças reunidas, tudo em nome de Deus. Isso se vê claramente quando você, por exemplo, liga a sua televisão e você ali vê um pastor vestido de branco, dizendo que todos venham naquele dia que está marcado para uma grande concentração, em que eles vão receber ali um banho de descarrego. É a reunião do descarrego. Quando eles então oferecem a você uma rosa, ou um sal, ou faz um caminho de sal, fala, aqui é o Vale do Sal. Ou seja, é todo um sincretismo religioso, com o fim de levar os homens ao engano, de que se serve a Deus por meio de ritualismo. Então, as melhores religiões possuem os melhores rituais. Porque os rituais encantam. E os rituais iludem e dão uma sensação de espiritualidade, de presença, né? De presença de Deus. Você acendeu ali, digamos, um incenso, aquele clima já fica diferente. Aí para a pessoa que não gosta do incenso, diz, o clima está pesado. Já viram isso? Quando você entra num lugar que alguém acendeu um incenso, fala assim, rapaz, o clima aqui está pesado. Não fala assim? Não tem nada pesado, é só o cheiro do incenso. Que pode ter canela, é só uma fumacinha. É só uma especiaria queimada. Mas aí aquele cheiro parece que lembra alguma coisa, algum outro ambiente, em que se usa o incenso. Mas hoje aqui o trem está pesado. Mas já para o outro que acredita no incenso, que acendeu o incenso, ele vai sentir ares de espiritualidade, ares de purificação, ares de presença. De todo modo, os homens, eles estão habituados a servirem humanamente a Deus. Nós temos que romper com isso definitivamente. Tirar do coração, tirar da alma, tirar do entendimento e começar a conhecer a Deus verdadeiramente segundo a sua palavra. Então, além desses elementos aqui colocados, nós colocamos aqui a festa, colocamos aqui o tanque, colocamos aqui o anjo, vimos aqui os enfermos, os milagres. Outras coisas nos aponta aqui o Evangelho de João, neste capítulo, que compõem uma boa religião. E geralmente as boas religiões, elas possuem grandes homens. Homens que, embora de fato tivessem ou tiveram algum papel importante na sua história, entretanto esses homens são colocados como sendo fundamentos, como sendo objeto da fé, como sendo aqueles que iluminam o caminho e que seduzem os homens a percorrer os seus mesmos passos, e chegam muitas vezes a se tornarem os pais da religião. Observar que toda religião tem um pai. Aquele que funda, aquele que dá origem, aquele que se torna o admirado e acaba por se tornar a própria verdade para sempre. Esse é um grande problema. Ainda que alguém chegue a vocês e fale a pura verdade de Deus, sem nenhuma mácula, se com a morte dessa pessoa, aquele grupo estabelece aquela pessoa que foi mero canal, como sendo o fundador, como sendo o norte, como sendo a verdade, sempre buscando a referência do fulano, então já perdemos o alvo. Já se perde o alvo. Porque temos que compreender que todos que vieram antes, por mais importantes que tenham sido, por mais que tenham desempenhado um papel essencial no seu tempo, mas são todos meros canais. Porque diz a Escritura que todas as coisas, entenda isso, todas as coisas, nos céus, na terra
e debaixo da terra devem convergir para o único, que é Jesus Cristo. O único. Todas as coisas convergem ou convergirão, por fim, para Jesus Cristo. De sorte, então, que ao longo do caminho e ao longo da história, há muitos canais de Deus. Nem sempre, como você ou a maioria acredita, nem sempre um canal exatamente religioso, mas há muitos que servem de canais para nos conduzir à verdade. E temos que honrar tais pessoas, porém reconhecer o seu papel transitório e o seu mero papel funcional. Eu digo isso porque o próprio texto aqui, Jesus Cristo então, ele entrou no tanque, e ele então, ignorando completamente qualquer ritual, ignorando o valor das águas, ignorando o dia que o anjo fosse descer, ignorando qualquer situação, ele diz: olha, você levanta-te e anda. Eu não estou aqui para corroborar com essas manifestações, ou essas crenças, ou essa expectativa, ou essa festa, ou esses rituais. O Senhor entra e ele cura. E agora nós temos, portanto, que olhar o capítulo 5 de João a partir de um contraste. Qual contraste? De um lado, você vai colocar assim, ó, a festa que havia dos judeus. Capítulo 5. O tanque que curava. O anjo que agitava as águas. Os enfermos que tinham a expectativa da cura, deste lado de cá. Do outro agora, você coloca Jesus Cristo. Temos que separar, porque se vocês bem observarem, Cristo ele vai entrar nesse tanque, mas ele não vai entrar para somar aos elementos desse tanque. Ele não vai ser apenas mais uma coisa, não. Ele entra para curar e se retira, demonstrando o poder de Cristo de curar, de salvar, de transformar, de modificar a vida das pessoas. De modo que, de repente, o tanque, e com seus rituais, com as suas águas, com seus anjos, se tornam completamente sem nenhuma necessidade mais para este que foi curado. Este homem não precisará mais desse tanque, nem dessas águas, nem deste anjo, nem desses ritos, porque agora ele foi curado por Jesus Cristo. Ao separar, colocando de um lado os ritos, ou a religião com seus ritos, e do outro lado Jesus Cristo, se pergunta o seguinte: com qual autoridade faz Jesus essa obra de transformação, de cura, de libertação, de regeneração? Com qual autoridade? Quando você coloca de um lado a religião e do outro Cristo, você pode até pregar e anunciar, mas muito maior será o número das pessoas que vão desejar pela religião do que aqueles que irão querer seguir a Cristo. Muito maior. Por quê? Porque a religião seduz. E de repente, então, nós vamos encontrar no capítulo 5 aqui, Jesus discutindo com os fariseus e escribas, e Jesus, portanto, se põe a falar acerca de si mesmo. Jesus vai dizer para essas pessoas quem ele é de fato e de verdade. E o texto que nós lemos aqui, a partir do capítulo 5, do versículo 30, eu digo, nós vimos que Jesus Cristo vai colocando acerca do testemunho que ele tem acerca dele. Ele vai dizer que João Batista testificou acerca dele. Capítulo 5, confira na sua Bíblia, versículo 33. João Batista testifica acerca dele. Ele vai dizer depois que as obras, e essas obras aqui que ele estava dizendo, são os milagres que ele realizava, testificavam a respeito dele. Aí ele diz no versículo 39 que as escrituras testificam dele. E então no 46 e 47 diz que Moisés testifica a respeito dele. Olha os elementos. João Batista, o que os irmãos acham? Que tal se a nossa igreja, ou vamos colocar melhor, né? Que tal se este ministério apostólico, de volta à palavra, tivessem como elementos constituintes do ministério as festas? O que os irmãos acham? Bom ou ruim? As festas? É ruim? Festas? E o tanque com as águas? Grande idolatria? E um tanque, o tanque de Betesda.
E para quem pensa que nós estamos exagerando, os homens de hoje em dia, os crentes de hoje em dia, as lideranças evangélicas de hoje em dia, vez outra, falam assim: irmãos, venha para a campanha do tanque de Betesda. É assim ou não é? Aí o povo vai, né, ávido, porque nesta noite o anjo vai mover as águas. Mas não é verdade que isso acontece? Então que tal se nós tivéssemos aqui as festas? Imaginou, olha, todo um calendário, irmão, semana que vem vai ser o nosso Pentecostes, a festa de Pentecostes. Milhares de pessoas se reúnem na festa de Pentecostes e não sabem o significado do Pentecostes. Só sabem que tem que acender uma velinha. As festas, que tal se tivéssemos aqui o tanque de Betesda? Se tivéssemos aqui, em vez em quando, um anjo que descesse para agitar as águas, olha que maravilha. E que tal um tanto de enfermos sentados? Isso que nós temos de fato, né? Esse nós temos de fato. Os enfermos estão aqui, né? Não, verdade, os enfermos estão. Só não tem os anjos aqui, mas, enfim. Quando falo só não tem os anjos, tem anjo. Só não tem anjo enquanto objeto de idolatria, enquanto objeto de admiração nossa, enquanto objeto de culto. Mas é lógico que quando a igreja se reúne, há uma assembleia universal em adoração ao Criador. Os anjos são meros coadjuvantes que estão também adorando a Deus com toda a criação de Deus. Amém? Mas, e que tal então, se além disso nós também tivéssemos essas testemunhas que precederam o Messias, como os nossos progenitores espirituais? Olha, nós temos João Batista congregando conosco. Já pensou? João Batista sentado ali na frente, com aquela veste de camelo que ele usava, comendo. A ceia dele era um copinho de mel e o pão era um pedaço de gafanhoto. Além disso, de João Batista, ainda poderíamos citar aqui, agora, as obras, os milagres, os prodígios. Porque os homens querem um João Batista, ou não querem um João Batista? Os homens querem ou não querem? E eles também não querem os milagres? E aí, de repente, nós também teríamos outra coisa. Nós teríamos as Escrituras. Olha que religião boa. Nós temos tudo. Nós temos tudo, temos a Escritura, temos João Batista, temos os milagres, temos o tanque, temos a festa. E temos também Moisés. Moisés. Veja como que aqui estão elencados vários nomes. João Batista, temos Moisés, temos as Escrituras, temos as obras. Entretanto, Jesus diz que todos esses elementos, por ele citados, são meros testemunhos acerca dele. Olha como Cristo, queridos, relativiza esses nomes. Eu sei que o João Batista teve uma importância tremenda na economia de Deus, sobretudo na transição da economia vétero para a neotestamentária. Desenvolveu um papel importante. Ele foi o precursor do Messias. Mas interessante como que a própria religião sempre está atrás de grandes homens. Logo, os fariseus e escribas mandaram perguntar para João Batista: quem és tu? Tu és o profeta? Tu és o Messias? Quem tu és, afinal? Ele disse: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, ele era apenas uma voz. A voz que comunicava. Ele não era em si mesmo, não tinha em si mesmo nenhuma importância em si mesmo. Se tão somente o anunciar, ou proclamar, o dar testemunho acerca de Cristo. O mesmo nós podemos ver de Moisés. Está aqui no capítulo 5, versículo 46 e 47. Quando diz: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se João Batista foi o precursor de Cristo, aquele que lhe abriu o caminho para que ele chegasse, Moisés foi aquele que escreveu acerca dele. Os irmãos percebem os papéis secundários que desenvolveram tanto João Batista quanto Moisés? Papel secundário. Entretanto, a religião, ela vai sempre estabelecer esses nomes como sendo os fundamentos, como sendo as referências, de sorte que se você tirar o tanque, se você tirar a festa, se você tirar os milagres, se você tirar João Batista, se você tirar Moisés, acabou com toda a religião e não tem mais nada. Aí o povo se entristece e fala assim: está tudo acabado, está tudo destruído.
Pastor, mas você também citou aí que as escrituras também podem se tornar, ou que ela seja um elemento da religião? Sim. E aqui é o ponto que eu quero discutir com os irmãos. Porque nenhum cristão em sã consciência, sem a revelação, entretanto, da parte de Deus, iria dizer uma coisa como essa, que as escrituras podem se tornar um elemento de uma boa religião. Mas olhem vocês todos para as religiões. Todas as religiões têm os seus livros. Sim ou não? Vamos lá. A igreja dos últimos, Jesus Cristo dos últimos dias. Qual que é o livro deles? Como é o nome? Mormos. Dos mortos. Qual que é o livro dele? Outro evangelho de Jesus Cristo. É isso? Mormos. É o livro dos mormos. Não é isso mesmo? Depois nós temos o Espiritismo segundo Allan Kardec. Nós temos o quê? Ou melhor, o Espiritismo, desculpe-me. Qual que é o livro que eles têm? O Evangelho segundo... É mais ou menos isso. É por aí. Aí nós temos Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os escritos de Ellen G. White. Aí nós temos então os muçulmanos. Alcorão, Escritura Sagrada. Olha. E aí você vai vendo que todas as religiões têm os seus livros sagrados. E o cristianismo? Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Todos têm. A grande questão é, pastor, e qual que é a diferença entre a Bíblia Sagrada e os demais livros sagrados? Porque cada religião vai dizer que a revelação de Deus está na sua própria Bíblia. Você vai admitir que a revelação de Deus está na Bíblia do outro? No caso, no livro da outra religião? Não, nós condenamos todos os demais livros e dizemos que a Bíblia é o livro, não é isso? Aí eles vão dizer que todos os livros, inclusive a Bíblia, são todos mentirosos, porque só o Alcorão é verdadeiro. E aí cada um vai falar bem acerca do seu livro. Porque toda boa religião tem que ter um livro. Pastor, mas você está dizendo que nós não deveríamos ter um livro? Que a Bíblia Sagrada não deve ser, então, o livro sagrado dos verdadeiros cristãos? Eu quero dizer que assim como Moisés, e assim como João Batista, as Escrituras desempenham, na nossa experiência com Deus, um papel secundário. Um papel secundário? Um papel secundário. Pastor, eu estou achando essa igreja muito estranha esses últimos dias, porque de repente, agora até a Bíblia ficou em segundo lugar. Glória a Deus por isso. Enquanto todas as coisas não se relativizarem na nossa vida, Cristo não será absoluto. Pastor, mas a Bíblia é de Deus. Sim, João Batista também era de Deus. Moisés também era de Deus. Os profetas também eram de Deus. Pastor, mas me mostre na Escritura o que está dizendo. Vamos lá então. Pega a sua Bíblia. João capítulo 5. Vamos verificar isso. Vamos ler com entendimento. Eu sei que quando essa mensagem for à internet, que fica lá postada, ou no site, ou no canal do YouTube, que pessoas posteriormente irão assisti-la, eu sei que tem pessoas que vão discordar dessas palavras, obviamente. Mas eu quero sugerir a todos vocês que estão presentes, e os que posteriormente haverão de assistir essa mensagem, que vocês consultem a Escritura, leiam. Nós vamos agora ler alguns textos bíblicos, que vocês possam olhar para a Escritura e permitir que ela diga exatamente o que ela quer dizer, sem que nós, eu, você ou qualquer outra pessoa, manipule o seu significado. Porque somente assim nós seremos libertos de algumas coisas. Não que eu estou dizendo liberto da Escritura, não é isso. Se bem que é verdade, muitos têm que ser libertos da Escritura, quando tomam a Escritura como sendo o fim em si mesmo. Jesus vai explicar isso aqui. Olhe na sua Bíblia aí. Versículo 37 diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Temos, portanto, aqui duas pessoas: o Pai
e temos aqui o Filho encarnado. O Filho encarnado, aqui no texto, imediatamente, é Jesus de Nazaré, o homem imediato. Mas que conforme capítulo 1 de João, versículo 1, é o próprio Cristo de Deus, é o Logos eterno, é o Criador eterno, como diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui, portanto, o Pai, que é o Criador, o Eterno, que agora enviou o seu Filho. Quando o Filho, então, de Deus vem ao mundo, ele vai atrair todos para si. Ele vai libertar as pessoas de toda religiosidade, de toda religião, de todo ritualismo, das enfermidades, da maldade, do pecado, para trazê-lo para si e fazê-los, então, um novo homem. Então é dito, o Pai que me enviou, esse é que tem dado testemunho de mim. Versículo 37, na parte B. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Quem foi que já viu Deus em algum momento? O que o texto diz? Quem ouviu a voz de Deus? Ninguém ouviu. Jamais tendes ouvido a sua voz, e nem visto a sua forma. Veja que esse Deus, o Pai, é um Deus misterioso. É um Deus que não está para o alcance dos homens em si mesmos. Para que esse Deus misterioso seja minimamente conhecido, é preciso que o Pai envie o seu Filho para revelá-lo. Jesus veio como a corporificação de Deus, como a manifestação de Deus para torná-lo conhecido. O problema é que quando ele vem, ele encontra o obstáculo da religião. Ele vai encontrar os inimigos do verdadeiro conhecimento de Deus, quando impõe um tanto de coisas que atrapalham esse conhecimento de Deus. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então nós temos aqui o Pai, temos aqui o Filho, e agora não somente Cristo diz que os judeus de então nunca tinham visto a face de Deus, nem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, como eles também não tinham a palavra de Deus permanente neles. Eu pergunto para os irmãos uma coisa, olhem para mim por um momento. Esses aqui para quem Jesus fala, eles tinham as Escrituras? Mas eles tinham as Escrituras sem conhecimento ou com conhecimento das Escrituras? Eles tinham conhecimento. Os judeus tinham duas grandes escolas teológicas, fortíssimas, que ensinavam o povo hebreu desde a tenra idade. De sorte que aos 12 anos, um jovem já podia recitar muitas partes da Torá. Já tinha estudado profundamente a Torá, que são os livros de Moisés. Os judeus tinham um forte conhecimento. A própria Escritura dá testemunho que todos os sábados eles liam a lei e os profetas. Então, diferentemente de outros povos, de outras culturas, de outras tradições, o povo judeu, eles tinham toda uma vida orgânica. A cultura do povo hebreu, organicamente falando, estava fundada no lastro das Escrituras. Então, onde eles estavam, em qualquer âmbito social, político, religioso, intelectual, tudo girava em torno das Escrituras. Então eles tinham as Escrituras. Entretanto, Jesus diz para eles, no versículo 38, também não tendes a sua palavra em vós. Ora, se eles não tinham a palavra e tinham as Escrituras, o que isso significa? Se eles tinham as Escrituras, mas não tinham a palavra de Deus, significa o que é isso? Que Escritura e palavra de Deus são duas coisas distintas. Continuando, versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O que significa que é possível alguém ter as Escrituras e não ter a palavra. Porque a palavra está intimamente relacionada àquele que foi enviado.
Os irmãos observam que a palavra de Deus, que eles aqui não tinham, está intimamente relacionada àquele a quem o Pai enviou. Ou seja, Jesus diz: vocês não têm a palavra dele em vós, porque vocês não receberam aquele que foi enviado. Ou seja, aquele que foi enviado é a palavra. E se vocês não o têm, vocês não têm a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz que Jesus Cristo, o verbo de Deus, é a palavra de Deus. O nome dele é a palavra. A palavra de Deus é uma pessoa viva. A palavra de Deus é o Logos eterno, é o Cristo de Deus. As irmãos têm Hebreus capítulo 4, versículo 12, como também tem Apocalipse capítulo 19, versículo 11, como também tem João Evangelho capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. De sorte que Hebreus capítulo 4, 12 e 13, talvez seja um texto maravilhoso, porque começa dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aí a pessoa fala: que maravilha, tá vendo, irmãos? Olha, a palavra de Deus, aí pega a Bíblia, né? É viva e eficaz e mais penetrante, e penetra até o íntimo. Eu pergunto, lá está dizendo a Bíblia? Está dizendo a Escritura? Ou está dizendo a palavra de Deus é viva? A palavra de Deus é viva e eficaz. Pastor, mas eu entendo que é a Escritura. Então, não desmarque João o Evangelho e abra lá em Hebreus rapidamente capítulo 4 e faça uma verificação do texto. Capítulo 4, versículo 12. Veja assim, porque a palavra de Deus é viva. Está aí na sua Bíblia? Verifica aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu pergunto, o que é viva e eficaz? Me ajuda aí. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes? E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que é apta para discernir ou para dividir alma e espírito, juntas e medulas? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu pergunto, o que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração? Continua. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Na presença de quem? E não há criatura que não seja manifestada na presença da palavra de Deus. Porque o sul aí está exatamente retomando lá em cima a palavra de Deus. Pelo contrário. Então vamos elencar as características da palavra de Deus. Primeiro, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é penetrante, porque ela penetra no homem até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela também é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração dos homens, de sorte que, diante da palavra de Deus, versículo 13, não existe criatura que não seja manifesta. Todas as criaturas, diante da palavra de Deus, são manifestadas. E aí diz, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A quem nós temos de prestar contas? A palavra de Deus. Ah, pastor, mas então como é que eu posso prestar contas à Escritura? Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Eu havia dito versículo 11, né? É versículo 13, tá? Apocalipse 19, 13 diz assim: ele está vestido com um manto tinto de sangue. Isso aqui é uma visão profética acerca da segunda vinda de Cristo. E o seu nome, o nome deste que vem descendo no cavalo branco, e o seu nome se chama
o verbo de Deus. Tem alguma Bíblia aqui hoje conosco, alguma versão que diga o seu nome é a palavra de Deus? Olha, tem vários irmãos aqui. Que maravilha. Então, o que é a palavra de Deus? É Cristo, Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então, voltando para o Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus diz que eles não tinham a palavra de Deus, porque eles não haviam crido na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Eu pergunto, eles tinham a palavra de Deus neles? Versículo 39. Examinais as Escrituras. Aqui está dizendo, vocês examinam as Escrituras. Cuidado, sempre quando se lê esse texto, deve-se alertar o ouvinte ou o leitor, quem quer que seja, de que Jesus não está aqui ordenando a que se leia as Escrituras, ainda que isso seja um fato. Nós precisamos sim examinar. Mas neste texto, ele está dizendo assim, vocês examinam as Escrituras. Sabe por quê? Porque vocês julgam, vocês acreditam que nelas, nas Escrituras, tem a vida eterna. Então faz-se aqui uma nítida diferença entre Escrituras e palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus, porém eles tinham as Escrituras. E eles examinavam, é um fato. Eles tinham um exame meticuloso das Escrituras. E por que eles examinavam meticulosamente as Escrituras? Porque eles julgavam, porque eles acreditavam que ali tinha vida eterna. Pastor, e não tem não? Não. Nem na Bíblia tem vida eterna. Nem no livro dos muçulmanos chamado Alcorão tem vida eterna. Nem no livro das Testemunhas de Jeová tem vida eterna. Nem nos livros de Ellen White tem vida eterna. Nem no livro dos mormons, dos mormos tem vida eterna. É verdade, eu errei sem querer mesmo. Pastor, mas e no espírito, no Allan Kardec, no livro dele? Também não tem vida eterna. E qual que é o livro que tem vida eterna? Nenhum. Porque vida eterna só na vida. Só naquele que é a vida. Então, olha para o texto. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Pastor, mas então me fala uma coisa. Então, como é que alguém pode acreditar que tem vida eterna aqui? Como é que seria isso? O que Jesus quer dizer? É porque quando você se aproxima da Bíblia, logo você vai em busca de conhecer quais são os mandamentos, quais são os ritos, né? O que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Os homens vão à Escritura Sagrada em busca, como se a Bíblia fosse um livro de conduta, um livro de moral, um livro de ética. Pastor, mas a Bíblia nos ensina coisas boas, nos ensina uma boa ética, uma boa moral, um bom comportamento ou não? Sim, mas se você conseguisse cumprir toda a moral e ética das Escrituras, ainda assim você não teria vida eterna. Porque a vida eterna não consiste no fazer ou deixar de fazer. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é o próprio Cristo. Está lá em João Evangelho, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. A vida. E a vida era a luz dos homens. Pastor, como é que é isso? A vida estava nele. Que vida é essa que estava nele? No Logos, no Cristo de Deus. Essa vida que te vivifica. Esta vida que te torna vivo. A vida que traz à existência essas coisas todas. Todo esse universo criado. Onde tiver vida, é ali. Não é uma vida criada por Deus. Deus não criou a vida, Ele é a vida. Pastor, então quer dizer que Deus é a vida? Leia a Bíblia de ponta a ponta e você não vai ver em nenhum momento Deus criando vida. Deus criou as existências. Ele criou os animais, criou os rios, criou os mares, criou as estrelas, criou os homens. Porém, esta vida
que dar vida a essas existências estava nele. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. No princípio era o verbo. A palavra grega para verbo aqui é logos, que pode ser traduzida por palavra, e melhor ainda se fosse traduzida por razão. Logos em grego quer dizer razão. Mas vamos ficar apenas na palavra por hoje. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, veja só o pensamento sistemático de João. Primeiro versículo ele diz o que era no princípio. Princípio aqui é o princípio, atenção, o princípio de todas as coisas criadas. Ou seja, tem um dado momento em que as coisas criadas vieram a existir. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Agora, no princípio era o verbo, quer dizer, o verbo, ele não faz parte da criação. O verbo ele é incriado, porque ele é o próprio Deus. Versículo 2, olhe da sua Bíblia. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas. Quantas coisas? Todas. O que quer dizer todas as coisas? Todas. Todas. Inclusive o macaco também? A minhoca. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Então tudo passa por ele. Versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Atenção para esse detalhe. Sabe quando é que o homem ele é liberto das trevas? E ele então pode agora andar na luz, conhecendo a Deus? Atenção para esse detalhe. Farei uma pergunta. Preciso que os irmãos reflitam e entendam isso, porque é algo muito grande, algo muito profundo, e é uma chave que pode, de repente, te colocar na luz. Sabe o que os homens fazem? Os homens que estão em trevas, a angústia, o pecado, o desespero, a maldade, a perversidade. Aí o homem precisa de Deus. O que ele faz? O que ele faz, Gil? Você estava no ônibus, aí tinha uma senhora que falou o que com você? Onde é que tem uma igreja evangélica aqui? Os homens querem ir a algum lugar em busca de Deus. Olha, ali em tal lugar tem um tanque, chamado tanque de Betesda. Entendeu? Vai lá. Vai lá porque lá tem um anjo que cura. Ó, em tal lugar tem um santuário assim, assim. Agora no Brás, agora tem lá o Templo de Salomão. E aí nós vamos sempre em busca de lugares, de algum lugar, como se Deus estivesse naquele lugar. Você vai atrás de luz, porque luz é vida, luz é saúde, luz é felicidade, luz é prosperidade, luz traz cura, luz traz transformação, traz libertação, porque onde tem luz não pode haver trevas. Aí os homens vão em busca da luz. E enquanto os homens estiverem indo em busca da luz, eles nunca a encontrarão. Por que não? Porque a vida que traz a existência às existências. Os irmãos entendem essa frase? A vida que traz a existência às existências estava nele. Ele, enquanto a vida, agora está nas existências. Diga assim para o seu irmão: o Cristo está em você. Vocês acreditam nisso? O Cristo de Deus, Ele está. Tudo foi feito por Ele.
tudo foi feito para ele, e tudo foi feito nele, e nele tudo subsiste. Nele. A vida que te vivifica, essa vida humana, estava nele, agora está em você. E esta vida que está em você era a luz dos homens. Então olha, aqui está essa luz. Pastor, dentro de mim? Então eu não tenho que buscá-la em algum lugar? Eu tenho que tão somente fazer o que então? Reconhecer que você está aqui hoje em pé por causa dele. Aí você começa a entender a luz. Você começa a compreender que você não pode se orgulhar de absolutamente nada, porque ele é tudo em você. Aí você começa então a se diminuir, até o ponto de falar, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer dizer que ele compreendeu que todo o seu ser, toda a sua existência está nele. E agora, portanto, ao invés de Paulo querer viver por si mesmo, ele vive na dependência desta vida que é a sua própria luz, que o ilumina. É uma vida de dependência. Essa é a maneira de nós quebrarmos aquela velha mentira de Satanás de que é possível viver sem Deus. Entenda isso, todo o problema do homem está em querer ser alguma coisa à parte de Deus, em querer ser semelhante a Deus, em ser igual a Deus. Quando isso se quebra e se rompe, e você então entende quem você é, de onde você veio, em que você está, porque você está vivo, quando você entende isso, aí você então sai das trevas, que é a mentira de Satanás, e você começa então a andar na luz. De modo que quando os homens então, eles vão à Bíblia, eles vão à Escritura, eles vão atrás de mandamentos, como se porventura o problema do homem estivesse no cumprimento de algumas normas, de algumas regras. Então diz o texto, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E eu pergunto para os irmãos aqui hoje, alguém aqui já examinou as Escrituras alguma vez? Alguém já examinou? Sim ou não? E eu pergunto, e vocês examinaram, pensando que encontraria a vida eterna aqui dentro? Quantas vezes você não falou assim, olha, nós temos que fazer isso. Está aqui na Bíblia, no capítulo tal, versículo tal, temos que fazer. Não podemos fazer isso, está em tal lugar, pensando que esse fazer e não fazer te daria vida eterna. E em que a sua vida melhorou fazendo essas coisas? Eu diria que piora as coisas. A pessoa que não tem essa pretensão de fazer nada para ser salvo, ela não tem a pretensão, portanto não acusa ninguém. O que tem a pretensão, quando ele começa a fazer qualquer coisinha de certo que ele julga ser o correto, e ele acha que fazendo isso vai ter vida eterna, logo ele já olha para as pessoas por cima. Já tem no coração um sentimento de superioridade, de espiritualidade. Mas ouça o texto. Alguém pergunta, pastor, tá bom, se não tem a vida eterna, para que serve então as Escrituras? E aí o texto vai explicar claramente. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, vírgula, e são elas mesmas que testificam de mim. Então as Escrituras, elas são o quê? Um testemunho. Elas não têm um fim em si mesmas, elas têm a sua importância, mas a importância dela se limita a ser um mero testemunho. Ela não é a vida, ela testifica da vida. Como também João Batista, sendo ele o precursor, ele disse, ele não era a luz. Capítulo 1 de João, rapidamente. Vamos ler o 4, 5 e 6. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que era a luz dos homens? A vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... Que coisa maravilhosa, olha que texto maravilhoso. Houve um homem enviado por Deus. Poxa, enviado por Deus.
Que maravilha, irmãos. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Glória a Deus pela vida do João. João Batista. Versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aí tem que se colocar o versículo 8, para que se esclareça. Ele não era a luz. João Batista era a luz? Não. Então qual que é a importância de João Batista? Testemunha. Ele veio como um canal para dizer, olha, vão à luz, vão a Cristo, Ele é a luz. Então, por isso aqui no capítulo 5, pode abrir novamente em João, versículo 33 diz assim, e 34, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ou seja, João veio para dar o testemunho acerca de Cristo. João era, portanto, uma testemunha. Capítulo 5, versículo 39, é dito que as Escrituras, à semelhança de João Batista, são um testemunho acerca dele. E olha o que acontece. Versículo 40. Contudo. Quer dizer, vocês possuem as Escrituras, muito bom. 2, vocês examinam as Escrituras, tá certo. 3, elas dão testemunho de mim. Entretanto, contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Pastor, hoje eu não gostei porque você falou mal da Bíblia. Falei, não, eu não falei mal, eu coloquei a Escritura no seu lugar, dizendo que ela é um testemunho de Cristo. Agora veja, por que será que depois de 2000 anos de cristianismo, examinando as Escrituras, por que que os homens não têm, os crentes não têm vida? Ah, mas tem vida sim, tem vida, eu tenho vida. Não, que vida que você tem? Essa vidinha amargurada, sofrida, cheia de misérias espirituais. Olhem, queridos, em nome de Jesus, para o homem no seu interior. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Vida abundante. Essa vida que é o próprio Deus, que é a luz, porque é dito que a vida estava nele e a vida era a luz. Aquele que tem a vida, e aquele então, certamente ele anda na luz. E alguém muito atento diz, pastor, acabei de ver uma contradição no que está dizendo. Se alguém tem a vida, mas agora há pouco ele disse que todos têm a vida. E aqui está o detalhe, essa ilusão de viver sem Deus, viver por si mesmo, ou melhor, esse querer viver por si mesmo, viver para si mesmo, de querer ser alguma coisa sem Deus, isso é meramente uma ilusão. Todos têm a vida, porém o homem vive na ilusão e na ignorância dessa vida. Viver afastado da vida não é uma questão local, nem geográfica, nem espacial, é uma questão de consciência. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 17, diz que os gentios, eles vivem alheios à vida de Deus. Não que eles não as tenham, mas que eles vivem ignorantes no seu entendimento. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus soprou no homem o seu espírito. Só que agora, na sua mente, na sua consciência, ele vive ignorante. Ele vive alheio, ele vive isolado, ele vive separado de Deus no seu entendimento. Por isso que a obra de redenção de Cristo é uma obra de reconciliação. Fazer com que o homem entenda e compreenda e retorne para o Pai. E talvez um dos textos que melhor nos esclarece essa questão
seja a parábola do filho pródigo, conforme Jesus contou em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. É dito que um pai tinha um filho mais moço, tinha 2 filhos, né? Diz que o mais moço decidiu ir embora da casa do pai. Eu pergunto, quando aquele filho que se tornou pródigo foi embora da casa do pai, o pai saiu dele? Saiu dele? Não. O pai estava nele, estava ali. E ele foi, e embora estivesse distante da casa do pai, numa terra distante, num outro lugar, o pai estava nele. Só que essa distância, essa separação, essa ilusão de liberdade, essa ilusão de agora eu posso ser o que eu quero ser, dá uma sensação de que o pai não está aqui. Não dá ou não? Dá uma sensação, porque agora eu sou livre. Quando o filho disse, eu vou embora da casa do meu pai, ele quis dizer, eu não preciso do pai, e não preciso viver por meio dele, e eu posso viver e existir por mim mesmo. Então, ele estava naquela ilusão. De repente, depois de tantas misérias, diz a Bíblia que ele caiu em si. Cair em si é você chegar a uma conclusão de que você estava iludido, alguma coisa roubava-lhe a consciência. E caindo em si, ele lembrou-se do pai, lembrou-se da casa do pai, e disse, poxa, na casa do pai tem pão com fartura, e eu aqui padeço de fome. Voltarei para a casa do pai. Então, quando o filho pródigo começa, a partir do cair em si, começa ali uma obra de redenção. Quando diz caindo em si, começa ali uma obra de cura. Começa. Por que começa? Porque não basta você adquirir agora essa consciência. Você tem que agora caminhar em direção ao Pai. Começar a voltar. Então hoje, você pode começar a caminhar em direção ao Pai. Pastor, mas que dia foi que eu saí da casa do Pai? Todos nós saímos quando Adão saiu. Quando o homem caiu, Adão caiu. Adão quer dizer humanidade. Toda a humanidade, aquela expulsão do Éden, ali demonstra essa separação. De sorte que agora o homem entende. Entende o quê? Entende quem é Deus e entende quem é Ele próprio. Enquanto nós não nos conhecermos a nós mesmos, como já foi dito, né, pelo filósofo antigo, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. O homem vive uma ilusão. Desde quando é dito que a serpente falou, é certo que não morrerás, o homem acreditou nessa mentira. Quando a serpente diz, é certo que não morrerás, ela queria dizer, você pode viver sem Deus, independentemente dele, que você não vai morrer. E Deus disse, é certo que morrereis. A serpente diz, para de bobagem, ele está mentindo, pode viver a sua vida. Foi assim que o filho pródigo saiu da casa do pai. Então nós temos que ser libertos desta mentira, que está pulsando e que pulsa nos nossos corações. Todo individualismo procede da serpente. Todo egoísmo procede da serpente. Toda maldade, porque a maldade é o desejo de ferir o outro em defesa própria. Porque todos que cometem maldade vão de alguma maneira justificar a sua maldade. Procede da serpente. E a Bíblia diz, não, esse caminho é um caminho de morte. Você não deve, não pode crer na serpente. Então você tem que cair em si. Despertar no seu entendimento que você é uma criatura de Deus, que nós somos feituras de Deus e que nós estamos aqui por causa dele. E então começar a desenvolver um coração submisso a Deus, um coração que ame a Deus e que agora abandone todos os nossos poços que nós cavamos, os tanques de Betesda, os tanques de Siloé, o poço de Jacó,
e comecemos a voltar para o manancial de águas vivas. Como diz Jeremias, Deus diz pela boca de Jeremias, né, que o povo de Deus abandonou o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? Ora, é a religião que o homem inventa, o homem cria, em nome de Deus e para Deus. Como se Deus de alguma coisa precisasse. Só que é dito, mas você não precisa de cavar esse poço, porque Deus é um manancial de águas vivas disponíveis a todo momento para quem desejar. É só beber. O Apocalipse, que parece, numa primeira leitura, ser um livro de monstros, né? De juízos e coisas, ele acaba dizendo, ora, quem tem sede, bebe de graça da água da vida. Quem tem sede, não tem ali, na verdade, um limite, é qualquer pessoa que tiver sede, pode beber de graça da água da vida, e é de graça. Porque Deus a ninguém impõe preço algum. Deus é doação constante. Deus é fluição constante. Deus nunca se recusa a abençoar ou a salvar qualquer que seja a pessoa. Nunca, jamais. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. São os nossos pecados. O problema está em mim. Que a mim mesmo me privo de desfrutar dessa bênção gratuita, dessa fonte gratuita que é Deus. Então, se hoje você está com algum problema na sua vida, no seu coração, você identifica que você precisa de uma cura, talvez você estivesse naquele tanque ali há 38 anos. Pastor, olha, quero confessar, 38 anos, até uma certa coincidência, eu tenho 38 anos de idade, a pessoa diz, né? E vou te falar, sempre esperando, o anjo vai mover as águas. O anjo vai mover as águas. O anjo vai mover. Cada dia você tem a expectativa, não, hoje o anjo vai mover as águas para mim, e eu vou entrar no tanque. E você precisa dessa cura. E nesse caso, todos nós precisamos, em maior ou menor grau. Porque você pode pensar, não, pastor, tem quem precise, eu estou muito bem. Inclusive, teve uma pessoa, há muitos anos, que parou de congregar conosco. E aí, nós fomos visitar essa pessoa, porque nunca mais congregou. E aí ela justificou dizendo o seguinte, olha, pastor, eu não vou mais congregar, porque por enquanto está tudo bem comigo. Eu estou com saúde, minha esposa está com saúde. Eu tenho 2 filhos que estão na UNB, estudando, então eu não estou precisando por agora não. Se um dia eu precisar, eu vou lá. Você vê como que o ser humano vive uma ilusão grande, né? É um artista. Não estou precisando por enquanto não. Quando eu precisar, aí eu procuro vocês lá. Mas por enquanto, me deixa que está tudo bem. Mas isso é o homem que assim pensa. Então, não fique pensando que o outro que precisa, não. Todos nós precisamos, porque o alvo a ser alcançado, e nós alcançaremos. Você pode ficar despreocupado. Lógico. Mas vai chegar lá. Só que às vezes você pode estender muito esse caminho. Você pode prorrogar aquilo que você poderia experimentar hoje. Mas que no final nós estaremos todos na justa medida da estatura de Cristo, sim. Vamos chegar lá, todos nós. Uns mais rápido, outros menos. E quanto mais nós postergamos este momento, mais nós sofremos. Muitos perguntam, de onde vem o sofrimento? Outros perguntam, onde está Deus que não vê o sofrimento? Aí vão atrás de respostas para o sofrimento humano. Aí a pessoa que sofre fala, Senhor, por que eu estou sofrendo assim? Quanto mais nós nos afastamos da vida, na nossa consciência, porque da vida não podemos sair absolutamente. E se isso acontecer ou vier a acontecer, sofreremos a morte eterna. Porque a morte eterna é o ser banido da vida.
Então, quanto mais nós nos distanciamos da vida, mais nós sofremos. Quanto mais você se aproxima da vida, menos você sofre. Agora, cuidado, que eu não estou aqui pregando nenhum tipo de evangelho da prosperidade, porque existe um mal coletivo. Então, muitas das enfermidades físicas e exteriores, elas não são exatamente culpa sua, mas a humanidade, enquanto um homem, ela está padecendo em razão do afastamento da humanidade de Deus. Mas uma coisa eu garanto absolutamente para você: quanto mais você, indivíduo, voltar-se para Deus, menos você sofrerá na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Muito menos. Quanto mais de Deus você se aproxima, quanto mais você se reconcilia, mais você experimenta aquela passagem que diz: a paz que excede todo entendimento. O grande problema do homem não é exatamente o problema do seu corpo, ainda que seja em alguma medida, mas o problema do homem é a sua alma, que está em desespero, que está em lágrimas, que está em angústia, que está se destruindo e destruindo. Então, quando você encontra aqui dentro a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando você encontra aqui dentro o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações, quando você encontra aqui dentro a luz, que é o próprio Cristo, que é a luz dos homens, aí você então compreende a verdade, e você então é liberto pela verdade, você então poderá viver a verdade, e nada exteriormente poderá roubar a sua paz, a sua alegria, a sua vida. Nada, absolutamente. Pode cair o mundo, façam o que quiserem fazer, mas aqui dentro você se encontrou com Deus, no seu coração. Alguns dizem assim: pastor, esse negócio de encontrar com Deus no seu coração, não sei não, viu? Está me soando muito estranho, esse negócio de encontrar-se com Deus aqui dentro. Está parecendo aquele negócio meio místico, meio diabólico. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Está meio assim esquisito, pastor, esse negócio. Meio estranho, parecendo assim, nova era. Bem, eu não sei não. Eu sei o que está aqui, ó. Romanos capítulo 10. Versículo 6. Eu não sei não. Eu sei o que está aqui, ó. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração. Eu quero que você olhe para o seu irmão, por gentileza, e diga para ele assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Diga para o seu irmão. Você pode emendar: quem subirá ao céu para trazê-lo do alto, trazer do alto a Cristo? Olha para mim, onde está Cristo? Está no céu. Ora, se ele está lá, eu pergunto: e quem é que vai trazê-lo aqui para nós? Porque eu estou aqui embaixo. Se eu estou aqui, ele está lá, eu preciso dele aqui comigo. Aí a pergunta é: quem subirá ao céu para trazê-lo a mim? A palavra da fé diz isso? Olha na sua Bíblia, versículo 6. A justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes isso no teu coração. Não tenha jamais esse questionamento pessoal: quem vai subir aos céus para trazer do alto a Cristo? Não pergunte isso. Mas por que não? Continuemos. Versículo 7. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Você não tem que ir aos céus buscá-lo, nem tem que ir ao abismo trazê-lo dos mortos. O buscar nos céus e o buscar no meio dos mortos não está para a fé. Tem muita gente buscando a Cristo. E por que não deveríamos fazê-lo? Versículo 8. Porém, que diz? A palavra da fé, ela diz o quê? O que é a verdade?
A palavra está perto de ti. Onde é que ela está? Então, diz para o seu irmão. A palavra está perto. A pergunta de Jesus para o homem do tanque de Betesda: queres ser curado? Quem aqui quer ser curado? Quer mesmo? De verdade? Alma pura, limpa, transformada? Eu também quero. Não somente quero, como preciso. Então a palavra está perto de ti. Está aí. Onde, pastor? Não estou vendo nada aqui do meu lado. Está na sua boca. Está no teu coração. Não tem que subir aos céus. Não tem que descer ao abismo. Não tem que ir a Jerusalém. Não tem que ir ao Brás. Não tem que ir ao templo. A palavra está na tua boca e no teu coração. E o que eu faço então? Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É no coração. Lógico que eu gastaria aqui 2 ou 3 horas para explicar o versículo 9. Porque não basta você dizer, pastor, tá bom, então eu confesso a Jesus como Senhor e eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Pronto, está resolvido. Mas o que implica crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Crer. Ter a consciência de. Não ver outro meio, outro caminho. Quando diz crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso implica que você, no seu coração, compreendendo o que Cristo veio fazer, ele veio a anular, melhor, ele veio destruir a velha natureza humana. A morte de Cristo implica a destruição do ego. A morte de Cristo implica a vitória do amor sobre o ódio. Lembra que foi dito lá no livro de Gênesis capítulo 3, que a mulher daria luz a um menino, a um varão, e ele esmagaria a cabeça da serpente? Eu pergunto, Jesus esmagou a cabeça da serpente? Esmagou ou não esmagou? E daí? O que é isso? Ah, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Sim, e o que é isso? O que significa isso? O que significa esmagar a cabeça da serpente? O que é a serpente? Satanás, o diabo. E o que é o diabo, Satanás? É o capeta. E o que é o capeta? É Lúcifer. E onde ele está? Ah, sei lá, Deus me livre, quer nem saber dele. Esse é o nosso grande problema. A ideia de um anjo caído, que está em algum lugar do universo, mais longe de mim melhor, que ele é o diabo, que ele é o Lúcifer, que ele é o Satanás, que ele é a cobra, a serpente. E de uma coisa eu sei, que Jesus pisou na cabeça dele e esmagou. Aí ficamos nessa onda, né? Pesou, esmagou. Eu estou perguntando, se você crê que Deus em Cristo esmagou a cabeça da serpente, você está dizendo, sabe o quê? Que o ódio, que a inimizade, que a violência, que o mal está destruído. Pastor, mas então o diabo não existe? Sim, existe. Mas você não tem que ver apenas como um ser vagante no universo, mas tem que saber o que isso significa. Pisar a cabeça da serpente é destruir o mal. Você crê na destruição do mal? Ou você todos os dias vai lá com o seu regador no coração e fica regando o mal, alimentando o mal, dando gargalhadas com o mal, dizendo ele está vivo no meu coração, ele prevalece na minha vida.
ou você desacredita dele. O Senhor venceu o mal. Você que tem ódio no coração, você que tem mágoa no coração, você que tem treva no coração, você precisa crer que a morte de Cristo foi a destruição desse mal. Você não pode admitir no seu coração se você de fato crê. Agora, se você não crê, cultive. Se a morte de Cristo é o esmagar a cabeça da serpente, é o destruir, e eu disser, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então eu creio no nascimento de uma nova vida, uma vida em que prevalece, em que reina o amor, em que reina a bondade, em que reina a solidariedade, em que reina a fraternidade, em que reina a comunhão, em que reina, Deus reina. Por isso é que com a minha boca eu confesso a Jesus como Senhor. Aí eu vou perguntar, quem é o Senhor da sua vida? Não responda. Não responda. Porque você vai dizer, Jesus. Não. Não é assim. Você vai lá no shopping, Taguatinga Shopping, aí vai sortear um carro. O shopping vai sortear um carro. Aí você tem que preencher aquele bilhetinho, não tem? Aí vem uma pergunta lá, você tem que responder, marcar um X. Qual é o melhor shopping da cidade? Aí você vai falar qual? Taguatinga Shopping, ué. Ele está dando carro, vou colocar quem? Mas não é não? Eu vou colocar o JK Shopping? Não pode, tem que colocar aquilo que está pedindo. Então, muitas vezes, nós estamos marcando o X. Jesus é o meu Senhor. No X. Não. Você crê no seu coração. Quem é o Senhor da sua vida? É aquele que prevalece. É aquele que prevalece. Você pode até cantar, reina, Senhor, sobre nós, vem o teu reino. Você pode orar, pode levantar as mãos, mas o que vai determinar de fato é o coração. E isso é uma questão de decisão sua. Queres ser curado? Pronto. Se você disser eu quero, lembre-se, o Senhor vai mudar a sua vida. Mas se você falar que não quer, Ele não vai mudar a sua vida. Mas se você falar eu quero, Ele vai entrar no seu coração e Ele vai causar um rebuliço. Porque tudo que for obra das trevas não vai ficar. Você vai se tornar outra pessoa. Você vai querer? Ou você quer manter essa mesma pessoa, velha, rancorosa, maldosa, inimiga, cheia de contendas? Pastor, mas não sou eu não. São os outros, pastor, que não me deixam em paz. É o fulano, pastor, que fica lá com ferrão o dia todinho. Aí quando você se tornar outra pessoa, você vai dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, isso existe? Isso existe? Existe. Se não existisse, Jesus não teria dito. Ele não é a verdade? Ele mente? E por que a gente acha que isso é utopia? Dou um chocolate para quem acertar. Hã? Por que nós achamos que isso é utopia? Porque eu estou pregando aqui, tem gente que pensa assim, é bonito o discurso, né? Belo discurso, agora eu quero ver na prática, né? Eu quero ver essa conversinha assim. Sabe por quê que a gente fala assim? Hã? Porque não temos que ganhar meio chocolate. Por causa do engano de Satanás. É ele que engana. É ele que diz, olha, mensagem bonita, mas não funciona. É ele, é a serpente que está dizendo, não funciona. Muito bonito, parabéns. Só que isso é coisa para extraterrestre, é coisa de querubim, de serafim. Aqui não, aqui o que vale mesmo é o ego. E nós temos que acreditar no amor. Ou você acredita ou você está fadado ao fracasso. De sorte, queridos, então, abre mais um texto rapidamente.
E o último texto, o livro de Atos, capítulo 17. Pastor, eu continuo achando que esse negócio de encontrar Deus no coração está me cheirando a nova era. Esse negócio assim de muito místico, né? Deus habita todo mundo, tá? Eu não tô gostando muito. Eu não sei disso não, eu sei do que está aqui, ó. Atos 17, versículo 23 em diante. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, e aqui está uma descrição. Aqui nós temos como se fosse um protótipo de toda religião, que são os objetos de vosso culto. Encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. E aqui, queridos, a palavra se aplica a todos. Deus desconhecido. É provável que você adore a Deus sem conhecê-lo. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida. Ele dá vida a quem? Respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então Deus fez a raça humana para quê? Pessoal, me ajuda aí. Deus de um só fez toda a raça humana para habitar no céu. Não, habitar sobre a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Ou seja, Deus fez o homem para os homens para habitarem sobre a face da terra e para... Deus fez os homens para... Pessoal, Deus fez os homens para... Quem já viu aqui uma vaca buscando a Deus? Um cavalo, domingo de manhã, troca, né? Está indo para onde, cavalo? Adorar o Criador, buscar a Deus. Ou então um cachorro, numa crise existencial, preciso buscar a Deus, encontrá-lo em algum lugar. Já viram isso? Nunca. Agora os homens, onde quer que eles se encontrem, no mundo, a despeito do tempo e do espaço, quantos mil anos você quiser colocar para trás ou para frente, os homens sempre buscarão a Deus. Mesmo na sua ignorância, ele vai adorar uma pedra. Mas essa idolatria reprovada por Deus é um sintoma de que o homem foi criado para buscar a Deus. Poderia dizer, é um sinal, é uma prova. Os homens de alguma maneira buscarão a Deus, porque Deus criou o homem com o espírito humano para buscá-lo. O homem foi criado para habitar sobre a terra, e o homem foi criado para buscar a Deus, esse desejo por Deus, de ter um Deus, ainda que ele não conheça, um altar a um Deus desconhecido, mas ele sempre vai ter essa busca e essa necessidade. Até aqueles que se dizem ateus, eles chegaram a tal conclusão na sua busca. E por fim acabaram dizendo que encontraram porque se fizeram deuses a si mesmos. Versículo 26, 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar. Se porventura tateando o possa achar. Então o homem tem a busca. Essa busca quer dizer a necessidade. Só que o homem, nessa necessidade, o que ele faz? Ele sai tateando, como um cego, tentando encontrar em algum lugar. E aí Paulo diz que essa pessoa tateando não encontrará. Se porventura tateando o possa achar.
Aí ele diz, você talvez esteja buscando muito longe. Olha o que diz o versículo. Bem que não está longe de cada um de nós. Ele está longe? Diz para o seu irmão, Deus não está longe de você. Deus não está longe. Olha o texto, irmãos. Versículo 28. Pois nele vivemos. Ele não está longe. Onde é que ele está, pastor? Eu estou nele, então ele está aqui. Nele vivemos. Você não vive fora dele. Então não é nova era, é? Nele vivemos. Que mais? Nos movemos. Que mais? E existimos. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, 2 pontos, porque dele também somos geração. Aí Paulo vai citar um poeta grego, um filósofo grego, e aquele filósofo que ninguém quer saber dele, disse o seguinte, em um dos seus fragmentos, porque nós somos geração de Deus. Aí Paulo, aqui na Grécia, em Atenas, dentro de um templo pagão, ele diz, vocês lembram que o vosso poeta disse isso? Aquele fragmento? Sim. Pois agora eu vou colocar ele como um versículo da Bíblia. O texto do poeta virou um texto bíblico, ou não virou? E qual que é a verdade? Olha, Deus não está longe, como vocês pensam. Não tem que subir aos céus para trazê-lo do alto, nem ao abismo para trazer dos mortos. Porque Deus está perto de nós, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Inclusive, como um poeta grego disse, que dele somos geração. Então diga assim, eu sou geração de Deus. Aí eu pergunto, tem coragem de chegar para uma pessoa que não é da sua religião e falar, você é geração de Deus? Que não é da sua religião. Olhe para a religião que está em oposição à sua. Tem coragem de dizer para aquela pessoa, você é geração de Deus? Quem foi que disse isso que Paulo disse que era verdade? Quem disse, porque somos geração de Deus? Não foi um poeta grego? O poeta grego era cristão? Era politeísta? O poeta grego era evangélico? O poeta grego era crente? Nesses termos? Mas Paulo disse que ele está certo. Quando o poeta grego disse, nós somos geração de Deus, ele estava sob iluminação de Deus. Ele estava tendo discernimento de Deus. Ele conseguiu enxergar o que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, que o homem é geração de Deus. E o que é ser geração de Deus? É ser gerado dele. Hã? Filho. É ser gerado dele. Porque o filho tem a vida do pai. E quem gera o filho é o pai. E o filho é gerado pelo pai. Portanto, Paulo diz, como bem disse, versículo 28, né? Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, então Paulo está corroborando, não está? Paulo está corroborando o que os poetas disseram. Sendo, pois, uma vez que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ou seja, quando você olha para um Deus, uma imagem de escultura, seja de qual for o material, eu pergunto, quem gerou quem nessa relação? Não foi o homem quem gerou a imagem de escultura? Então, nesse caso, aquela imagem é que é criatura do Criador. O homem seria o Criador nessa relação. Então diz, se nós somos geração de Deus, não pense que Deus seja criatura. E nem que ele seja um jacaré. Porque se o homem, dentre todos os seres criados, é o maior, em termos de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de domínio, sim ou não?
Então, ora, imagine o nosso Pai Celestial. Imagine o Pai Eterno, o Criador. Se você tem essa consciência de vida, que por mais caída que seja, consumida pelo pecado, já é grande, imagine agora o santo, o eterno, o absoluto, o infinito. Que coisa maravilhosa. Então, nós não podemos adorá-lo com qualquer coisa que não seja com o nosso espírito, nosso coração. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, esse é o ponto. A compreensão, em primeiro lugar. Compreende-se a Deus, compreende a si mesmo, entende que no passado foi preciso que houvesse um templo, com altar, com festas, com tudo, que se adorava a Deus naquele tempo com coisas para Deus, mas é porque era o tempo da infância, o tempo da meninice da humanidade. Mas diz Jesus que vem a hora e já chegou, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Estamos num novo tempo. Alcançamos a compreensão de Deus, de Cristo, da redenção. E como o Vladimir dizia no início dessa reunião aqui, que privilégio estarmos aqui. Que privilégio. Eu estava mais cedo ali durante o louvor, no mezanino, de lá eu olhava quantas cadeiras vazias. Quantas cadeiras vazias. Os nossos próprios irmãos não estão vindo. Ou seja, não estão vindo com a frequência que deveria ter. Né? Mas se os homens soubessem, esse local não caberia de pessoas. Nós temos que buscar um local, um ginásio, daqui a pouco um estádio, porque não daria, pela preciosidade do que nós temos compreendido mediante a palavra de Deus. Então tudo isso passou. Entendemos que a Escritura é um testemunho de Cristo. Ela tem a sua importância, de fato, e nós usamos a Escritura e nos orientamos por ela, mas tomando a Escritura como um canal de conhecimento para podermos nós ir a Cristo. Nossa proposta é: vá a Jesus. Todo o Evangelho declara, por muitas e muitas vezes, Jesus dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. É ir a Ele. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite a ir a Cristo. De sorte que, se nós entendemos então essa verdade, você pode então se reconciliar com Ele, voltar-se a Ele, crendo nele, confessando, experimentando essa luz maravilhosa e, consequentemente, vida abundante para a glória do seu nome. Amém?